Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Stock desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo você que acompanha através do Profit da Neológica e você também que acompanha através do YouTube da BMC News. Eu, Isabela Takaki e Hanna Beltrão estaremos juntas nas próximas horas, então, com as principais informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques de hoje. O processo de privatização da Eletrobras será retomado pelo Tribunal de Contas da União na próxima semana. Alpargatas planeja oferta de ações para levantar até 2 bilhões de reais. Inflação nos Estados Unidos chega a 7,5% em 12 meses e os pedidos de seguro-desemprego desaceleraram, segundo o Departamento do Trabalho norte-americano. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. A gente começa o estoque com boa tarde para a Hanna Beltrão, que já está aqui. Boa tarde, Hanna. Oi, Isa, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Quintamos, né, então, aqui na BMC News e agora no BMC Stock, e a gente vai trazer os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro e, é claro, os investimentos de quem está nos acompanhando. E a gente vai falar sobre todos esses assuntos com o professor de Economia Internacional do INSPER, professor Roberto Dumas, e também teremos Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama. Mas o Alex André não escapa não, ele estava aqui agora há pouco, mas ele volta daqui a pouquinho para falar dos gráficos que ele sempre separa, né, trazendo análises dos principais assuntos que estão movimentando o mercado no Brasil e no mundo, né, Isa? Isso aí, agora a meio-dia 36, a gente começa então com os números do mercado financeiro. O Ibovespa hoje passa a subir aí com commodities, alta de bancos, descolada das bolsas internacionais, principalmente as bolsas americanas que estão em queda após os resultados dos Estados Unidos, que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho também com a Giovanna Locatelli. Bom, então o Ibov opera com alta de 0,82% a 113.388 pontos. Recuperamos, passamos aí dos 113 mil. As ações, então, que operam em alta e sustentam o índice neste momento, Via com 4,70% de alta, Magazine Luiza também subindo aí para complementar o setor de varejo, Aéreas Azul com 3,06% de alta. Falei que os bancos sustentam essa alta, olha só, a gente vê Tube 4 com 2,60% de alta. Temos também Santander com 2,33% subindo, BRF 1,80% de alta, PET3 também quase 2% aí. Entre as quedas temos Melius, Cash 3 com 2,70% de queda, TOTS com 2,21% caindo também, e Localweb com 2,30% de queda. E agora nós vamos então aos números internacionais com a Hanna. Com certeza, Isa, a gente já segue então trazendo atualizações, como é que fecharam as bolsas lá na Ásia, como é que está a situação agora da Europa também e, né, dos Estados Unidos. Hansen lá, né, a gente viu que fechou numa alta de 0,38%, Xangai também fechou no positivo de 0,17%. Já em relação ao Nikkei, no Japão, seguiu aí o mesmo bloco aí dessas outras bolsas e acabou fechando no positivo de 0,42%. Já em relação à Europa, DAX na Alemanha, né, agora opera em alta de 0,47%, FTSE no Reino Unido sobe 0,48%, está bem parecido aqui com o DAX na Alemanha, e CAC na França agora está recuando 0,29% e o índice Eurostoxx sobe 0,22%. Mas em relação às bolsas lá nos Estados Unidos, né, a situação não é das melhores por lá, porque estão, pelo menos até esse momento, a gente está chegando aí na segunda parte do pregão, né, comecinho dessa segunda parte, mas as bolsas por lá estão caindo. Dow Jones agora recua 0,12%, S&P 500 também 0,12% de queda e Nasdaq recua 0,09%. Vamos ver então como é que está o dólar nesse momento. A moeda norte-americana agora recua 1,11%, cotada a R$ 5,17. E o barril do petróleo segue subindo. O petróleo Brent sobe 1,45%, com o barril encostando nos $93, né? E aí a gente vê então o petróleo WTI subindo 1,81%, sobe um pouco mais e está sendo comercializado na casa dos $91 o barril.
E a gente segue de olho, né, no nosso giro internacional, porque hoje o foco da agenda econômica internacional está no CPI norte-americano, com os investimentos posicionados, investidores, na verdade, posicionados para uma alta. E, além disso, também vão ser divulgados os dados do seguro-desemprego, que podem adicionar mais pistas sobre o aquecimento da economia lá nos Estados Unidos. E é para lá que a gente vai falar agora com a Giovanna Locatelli, que está acompanhando de perto e tem informações sobre esses números. Boa tarde, Giovanna. Como é que vieram os resultados? Boa tarde a todos que nos acompanham. Esses dados foram divulgados agora no final da manhã e a inflação dos Estados Unidos chega a 7,5% em 12 meses, segundo dados do Departamento do Trabalho. O índice de preços ao consumidor subiu 0,6% em janeiro na comparação com dezembro de 2021, ante uma variação de meio ponto percentual registrados em dezembro, ainda conforme o departamento nesta quinta-feira. Lembrando, então, nos últimos 12 meses, a inflação no país chegou a 7,5%. Outro dado que foi divulgado agora pela manhã foram os pedidos de seguro-desemprego que desaceleraram nos Estados Unidos. O Departamento do Trabalho aqui dos Estados Unidos anunciou também que os novos pedidos de seguro-desemprego atingiram 223 mil na semana encerrada em 5 de fevereiro. O número foi visto positivamente, já que veio abaixo da projeção do mercado, que apontava para 230 mil pedidos no período. Na semana anterior, o número de pedidos foi de 239 mil, conforme dados revisados. É com vocês. Tá certo, obrigada pelas informações, Giovanna Locatelli. Giovanna que então atualizou, apresentou os resultados que saíram aí no final da manhã, influenciando já as bolsas norte-americanas, tanto do dado de inflação, que veio aí acima do esperado, quanto de seguro-desemprego veio aí numa superação aí mais aguardada dos analistas. Bom, e a gente continua falando de informações internacionais, porque a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, cortou a previsão para a oferta brasileira da commodity este ano de 3,82 milhões de barris por dia para 3,78 milhões de barris por dia, de acordo com o relatório mensal do cartel divulgado hoje. O resultado, então, representaria um crescimento de 180 mil em relação a 2021. Em dezembro e janeiro, houve queda de 35 mil barris por dia na produção de petróleo cru brasileira, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, já que estamos falando de petróleo, vamos dar uma olhadinha para ver como está a cotação de hoje, né, Hanna? Vamos olhar, Isa, a gente deu uma olhadinha aqui, vamos só ver agora, a gente já falou, né, que o dólar está caindo e o petróleo agora, né, segue subindo, tanto o Brent quanto o WTI sobem mais de 1%, o WTI, né, tá encostando inclusive nos 2%, e a gente aproveita então para olhar também aqui no nosso mapa de calor, no nosso Profit Pro da Nelogica, o setor do petróleo, para a gente ver como é que ele está se movimentando então nessa quinta-feira. A gente vê então que o cenário já é positivo, né, a gente começa então vendo aqui que a 3R Petroleum já tem uma alta de 5%, Enalta já sobe 3,08%, PetroRio já sobe 2,61%, Petri 4, 2,32% de ganhos, Petri 3 também sobe 1,87% e Vibra Energia, aqui no cantinho, vou até colocar o mouse, está subindo também 0,13%, portanto esse é o cenário então, né, do setor de petróleo aqui no Brasil. Tá certo, obrigada, Hanna. Bom, e como a gente mostrou agora há pouco, né, a nossa correspondente nos Estados Unidos, Giovanna Locatelli, ela mostrou aí dados importantes para a política monetária americana. A inflação nos Estados Unidos chegou a 7,5% em 12 meses e pedidos de seguro-desemprego desaceleraram, segundo o Departamento de Trabalho. Esses dados vão influenciar diretamente nas próximas decisões do FED. E para isso, a gente vai conversar com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas, né? Ele vai falar, então, um pouco sobre o reposicionamento de portfólios internacionais, né, professor? Muito boa tarde. Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado, boa tarde, Hanna, boa tarde, Isa. É um prazer de novo estar aqui. Obrigada, professor. Bom, como eu estava falando, né, queria falar do reposicionamento de portfólios internacionais causados aí por uma expectativa de aumentos na taxa de juros dos Estados Unidos, né? A gente pode ter aí um panorama ainda maior após esses dados, né, que a gente acabou de
ver que foram divulgados nesta manhã. Os investidores estão saindo das empresas de Growth Tech, né, e buscando ativos de risco fora dos Estados Unidos, e o Brasil tem sido uma alternativa, né, professor? Esse seria um apetite duradouro pelo Brasil? Veja, no médio prazo é natural, aquilo que nós falamos na terça-feira. Você está sentado em cima de 2 trilhões de dólares e sai uma inflação de 7,5%, e agora a gente espera, quer dizer, já estava mais ou menos esperando que o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, subiria a taxa de juros de 5 e agora, quiçá, 7 vezes esse ano, ou seja, vai subir a taxa de juros em todas as reuniões. E as ações de growth, as ações de crescimento, que a gente fala, as ações de tecnologia, elas que mais apanham quando a taxa de juros sobe. Então, como também nós havíamos falado, está acontecendo um reposicionamento, uma rotação na alocação dos ativos, de você sair para tecnologia, de growth para value. Value significa o quê? Aquelas empresas que têm um comportamento de acordo com o ciclo econômico do país. Elas não têm uma volatilidade muito grande como tecnologia, tem um beta menor, não sobe tanto, não cai tanto, então parece que está tendo essa rotação. E isso acaba trazendo dinheiro para o Brasil. Mas fala, mas aí fica uma coisa interessante, né? Porque a boa e velha teoria econômica, e também boa e velha teoria econômica não, né? Evidências empíricas sempre mostram que, olha, se Estados Unidos sobe juros, é natural que a grana saia de um país emergente e vá para lá, assim como aconteceu. Turquia, Argentina, a Rússia, a Ucrânia, etc. Por que está pressionando no Brasil? A primeira explicação que você pode ter é isso que nós estamos falando. Está tendo uma rotação e já na expectativa da continuidade dessa rotação, de procurar empresas, banco, commodity principalmente, petróleo, etc., acaba portando no Brasil, e o que traz aí um impacto não tão negativo dessa média de inflação, dessa taxa de inflação de 7,5%, e nessa praticamente expectativa já quase acertada, com um enorme grau de probabilidade de que o Banco Central norte-americano vai subir de 5 a 7 vezes. Então, há de se aproveitar essa oportunidade. Agora, aquela coisa, quanto tempo essa oportunidade dura, todo bom economista e financista tem que se pensar. Porque, veja, nós estamos numa festa. A festa sempre tem um momento de sair. Então, qual é o momento de sair? Qual é o momento? Isso a gente tem que sempre levar em consideração. Não achar, porque geralmente quando você está vendo que o mercado está indo bem, é como você está numa festa, você está etiricamente tocado. Então você fala, olha, vamos embora. Não, muito cuidado. Então, a obrigatoriedade, a obrigação dos analistas é falar, olha, vamos curtir a festa, mas não vamos ser o último a sair. E o que pode ser que vai chegar na hora de sair dessa festa? Essa é a grande pergunta, né, Hanna e Isa? Uhum. Pois é, e professor, mais uma vez, boa tarde para você, né? Com todos esses requisitos que você pontuou, você apostaria em uma contínua entrada de recursos estrangeiros na Bolsa e também uma apreciação cambial para o final de 2022? Veja, no curto prazo, eu acho que o negócio tende a continuar. Tá? De novo, ninguém aqui está lacrando. Nós estamos conjecturando, fazendo sinapses neurais, e daí depois a gente tem que pensar. Você fala, veja, ninguém tem uma bola de cristal. A gente vai analisar economicamente. O que está acontecendo? Como nós falamos, a grana está vindo para cá. Está vindo para cá por quê? Porque os caras estão fazendo o rebalanceamento do portfólio. Tá bom. Aí você começa a pensar o seguinte, nós temos a PEC dos precatórios que ficou com 50 bis, daí já está lá. Tem a PEC dos combustíveis, tem a PEC da kamikaze, tem aquilo que nós falamos, moratória não, da quarentena fiscal. Essas coisas acabam não ajudando muito a Bolsa. Então você fala, vai continuar? Veja, não é só isso. Daqui a pouco a briga vai começar forte por causa da eleição que a gente sempre fala, vai ser uma eleição com alto nível de octanagem. Os Estados Unidos cresceram, estão queimando pneu, cresceu
6,9% no quarto TRI agora de 2021, teve uma inflação de 7,5%. Só que a gente também não pode esquecer o seguinte, o pessoal está vindo para cá para comprar empresas de commodity, petróleo, etc. Só que se você subir 7 vezes, 5, 7 vezes a taxa de juros, nós já estamos esperando um crescimento muito bom, pelo amor de Deus, ninguém está falando recessão aqui, muito bom dos Estados Unidos, mas não como foi em 2021. Ora, se o crescimento dos Estados Unidos não vai ser tão bom, ninguém está falando que vai ser ruim, mas não vai ser tão bom, 5,15%, 6,9% daqui para frente, porque a política monetária vai surtir um efeito lá para agosto, setembro, outubro, e vai começar a diminuir o ímpeto dos Estados Unidos. Vai para a China. A China está num processo de Covid zero, lockdown, portos de limbo, onde você tem os maiores containers fechados, lockdown em Xi'an, onde você faz os chips da Samsung. E também a China vai crescer menos. Pelo amor de Deus, ninguém está querendo dizer que é recessão, não é isso. Ela cresceu 8,1%, a gente espera que ela cresça 4,5%. É uma maravilha crescer 4,5%. Só que a gente não pode esquecer que commodities e preços de ativos financeiros, elas são, como a gente fala em inglês, forward-looking, o que eu espero. Então, eu acho que a demanda por commodity vai continuar forte, mas não tão forte como o mercado eventualmente está esperando. Ora, se o mercado está esperando que a demanda de commodity vai ser tão forte, mas no final, dado que um crescimento menor, robusto, mas não tão bom quanto a gente espera, vai ter um crescimento menor, talvez lá para agosto, setembro, onde você já começa a briga por eleição, todo mundo começa com populismo fiscal, o gringo fala, olha, chega de botar dinheiro, que eu tinha que botar, já coloquei, e agora é hora de verificar o que está acontecendo com as idiosincrasias, eventualmente, do Brasil, e começa a querer tirar. Então, no final das contas, eu acho, temos uma oportunidade, estamos no meio de uma festa, não quer dizer que o Brasil seja bom, quer dizer que ele não é tão ruim comparado com outros países emergentes, estão aproveitando, mas daqui a pouco nós vamos mostrar a nossa cara em termos de populismo fiscal mais forte, porque ninguém quer perder a eleição, e a eleição em si, e o pessoal vai começar a soltar relatórios de que os Estados Unidos e a China vão crescer menos. Ora, então é bem provável que essa festa pode começar a acabar lá para julho, agosto. E isso pode suscitar não uma apreciação do real, como está acontecendo agora, mas uma depreciação da nossa moeda. Então, é que nem eu digo, eu estou no meio da festa, eu estou contente, estamos tocados etilicamente, mas muito cuidado, que a festa pode acabar em algum momento lá para agosto, setembro, e o câmbio voltar para 5,60, 5,70. Tá certo, muito obrigada pela sua participação mais um dia aqui com a gente, professor Roberto Dumas, que é professor de Economia Internacional do INSPER. Obrigada, professor. Até semana que vem. Até semana, Isa, Ana, obrigado. Obrigada, a gente agradece. Bom, a gente continua com o nosso noticiário aqui no Mercado Interno, porque o processo de privatização da Eletrobras vai ser retomado pelo Tribunal de Contas da União no próximo dia 15 de fevereiro. O tribunal havia adiado a decisão sobre a privatização em em dezembro do ano passado, quando o ministro Vital do Rego pediu mais tempo para avaliar o processo, dizendo que o TCU precisava ser mais cuidadoso, pois então podia afetar aí os preços da eletricidade. O governo quer privatizar a Eletrobras neste ano por meio de uma oferta de ações subsequentes, mas o movimento ainda requer um sinal verde do Tribunal de Contas da União. Então vamos aproveitar para dar uma olhadinha como estão os papéis da Eletrobras, Hanna? Vamos olhar sim, Isa, a gente aproveita para olhar os papéis, né, de Eletrobras e o setor também, para a gente ver como é que estão as elétricas nesse momento. Vou ampliar aqui, a gente já começa então olhando o Elet 3, que está aí recuando 0,03% nesse momento, até colocar o cursor aqui para a gente ver bem bonitinho, com papel a R$ 33,98. Elet 6 agora sobe 0,30%, com papel a pouco mais de R$ 33,00 também.
Separei aqui o setor para a gente olhar bem bonitinho, né? A gente vê então que tem o setor está bem dividido, né? A gente já começa olhando aqui então que a Light sobe 2,80%, CESP 0,82% de alta também. Engie 11, Taesa, Semig estão aqui também figurando nas altas. Alupar, Engie 3, CPFE, Copel e Eneva também aparecem aqui nas altas do dia. Já em relação às quedas, tem a AES Brasil recuando 0,88%. Depois, NBR, 0,59% de queda e Neoenergia fechando o bloco, então, das quedas, né, do setor das elétricas, caindo agora 0,56%. E a gente segue, né, olhando aqui como é que está o mercado nesse momento, porque mudando agora de assunto de setor, porque a empresa de calçados Alpargatas está preparando uma oferta de ações para levantar até 2 bilhões de reais. A oferta visa reduzir a alavancagem da Alpargatas depois de uma aquisição de uma participação na Roots, uma sede com sede nos Estados Unidos, né, lá na Califórnia, para ser mais precisa, por até 475 milhões de dólares. Lembrando que esse acordo, né, com a Roots foi anunciado em dezembro do ano passado. A gente aproveita então para dar uma olhada no papel agora de Alpargatas e também no setor. Separei então Alpargatas para a gente ver. Agora, Alpargatas agora recua 1,01%, com o papel a pouco mais de R$ 26,50. A gente aproveita para olhar, fazer um pente fino, né, Isa? Olhar de um modo geral como é que está o setor do varejo nesse momento. Vai atualizando aqui, as empresas vão aparecendo na tela aos poucos. Vamos começar então vendo Via, né, que está aí subindo 5,20%. Depois temos Magazine Luiza subindo 4,24% também. A Mar3, né, o ticker aí da Lojas Marisa, subindo 2,84%. Arezzo, alta de mais de 2%. CIA, 1,36% de ganhos. Depois também temos a Mer3 subindo 0,18%. Já em relação às quedas, temos aqui Guararapes recuando 2,75%, Pets 1,27% de queda, Grupo Soma também cai 0,84% e Lojas Renner aparece também por aqui no cantinho, recuando 0,15%, Isa. Tá certo, Hanna. E antes de chamarmos o entrevistado de hoje, o nosso convidado Gilvan, ele já está aqui na linha com a gente, só queria dar um recadinho para quem está nos acompanhando tanto no Profit da Neológica quanto no YouTube. Para quem quiser fazer perguntas, tirar alguma dúvida com o Gilvan, é só escrever aqui no chat do nosso YouTube da BMC News. Ainda a gente não tem uma comunicação no estilo de chat no Profit, porém você pode então fazer a sua pergunta no nosso chat do YouTube. E nós, então, vamos chamar o nosso entrevistado do dia, que é o Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama. Muito boa tarde, Gilvan. Obrigada pela presença aqui com a gente no Estoque mais uma vez. Eu que agradeço. Um prazer cumprimentar você, Isa e Hanna. Uma alegria muito grande. Mandar um abraço para o Dani. E, Dani, poxa, estou aqui complementando o seu espaço. Obrigado pela audiência, todos estão aqui, os visionários da Orama. Tá certo. Bom, queria começar falando dos ETFs, né, Exchange Traded, negociados em bolsa com referência de um índice do mercado, né, Gilvan? E hoje mais de 500 mil brasileiros já têm produto na carteira e nos últimos 2 anos mais de 100 novos produtos foram lançados. Quais as oportunidades de ETFs interessantes que você destaca? Quais as vantagens de buscar esse tipo de investimento? Primeiro, tenho que dizer que o número é pouco, que vai crescer muito mais, porque as vantagens são, primeiro, diversificação internacional, acesso a outros veículos de investimento, que no Brasil, por exemplo, nós temos 400 empresas, e você consegue ter ETFs com uma representação muito maior, que são mais de 5 mil empresas nos Estados Unidos, por exemplo. Terceiro ponto, é um produto com custo muito barato, ou seja, a taxa de administração é muito barata e você consegue ter acesso com pequenos valores a veículos ou segmentos econômicos muito diferenciados que nós não temos no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos tem alguma coisa de urânio, você tem alguma coisa de minerais exóticos, né, que temos agora atualmente, semicondutores, que é um mercado que eu tenho utilizado muito.
E aí você tem duas estratégias. Uma, comprar diretamente, por exemplo, uma ação de semicondutores, ou comprar uma cesta com as melhores empresas que trabalham com semicondutores, por exemplo. Então, um produto que veio para ficar. E para finalizar, a B3, ela mostrou um estudo que em 2016 o brasileiro tinha apenas 2 veículos de investimento. Basicamente, era ações e um fundo imobiliário, e atualmente o investidor brasileiro tem 3 veículos, né? Que é ações, fundos imobiliários e ETFs. Então, o número vai continuar crescendo por essas benesses que eu destaquei anteriormente. E, Gilvan, as 5 principais empresas de tecnologia do mundo, né, chamadas de FANGs, Apple, Amazon, Microsoft, Google e Facebook, já apresentaram os seus últimos resultados. O que esse número de setor, né, setor tech significa para o mercado, e como é que os resultados foram interpretados também pelos investidores? Olha, anteriormente, a gente tem que destacar o valor do dinheiro, o preço do dinheiro barato nos Estados Unidos. Então, com o preço do dinheiro barato, ou seja, a taxa de juros americana muito baixa, você conseguia capturar recursos de uma maneira muito abundante. E as empresas Big Techs, elas fizeram muitas captações de recursos, e também o Quantitative Easing, ele colocou muito dinheiro em circulação na economia americana. À medida que isso vai acontecendo, as empresas, né, ou seja, o investidor, ele tem poder econômico, ele tem muito dinheiro à sua disposição, ele vai ali investir em empresas que estão mostrando um valor tecnológico muito grande. E, por exemplo, quando a gente olha a Nasdaq, se você pegar as FANGs, né, que você destacou anteriormente, e só pegar elas e olhar todo o resto, elas são responsáveis, às vezes, por 40% da valorização da Nasdaq, enfim, isso é um número muito representativo, né? A Nasdaq é a bolsa de tecnologia. Então, elas ganharam um valor de mercado muito abrangente, leia-se aí Apple, com um valor de 1 trilhão de mercado. Mas tem algumas questões importantes que a gente tem que olhar, que é o seguinte: o momento, ou seja, o preço do dinheiro nos Estados Unidos vai ficar mais caro, os investidores já ganharem, em alguns cases, 300%, 400% de valorização, e o que a gente vai olhar agora são os modelos de negócio. Então, um modelo de negócio que teve um balanço super interessante é Google, né? Google teve uma receita, só com a ideia de marketing ali, de 60 bilhões de dólares. Foi o lucro da Google só com essa linha do seu balanço. E a gente olha, por exemplo, o Facebook, que foi duramente atingido pelo efeito TikTok, né? O TikTok vem crescendo numa grande aceleração, e como no Instagram da BMC ela colocou ontem, que vale a pena ali até comentar e participar da discussão, o fator mudança de segurança ou mudança do perfil da Apple, né? Que você inibe o seu IP e não permite mais aquela ideia do algoritmo do Facebook, do Meta, passar conteúdo. Então, essa mudança é muito drástica para a lucratividade do Facebook, ou seja, o modelo de negócio sofre muito no curto prazo. Sofre porque o caminho de distribuição dele foi prejudicado e sofre porque o concorrente dele cresce mais rápido. Mas outras teses, por exemplo, como a Amazon, é uma tese que a gente já sabe que entra nos mercados com muito poder de atuação, com um centro de distribuição logística muito interessante. E o quarto caso, e não menos importante, é a gente olhar o Netflix, que em 2 anos, segundo alguns estudos, vai ser ultrapassado pela Disney Plus, que vem crescendo muito. Então, esses cases surfaram a onda da pós-pandemia, cresceram mais de 50% em alguns cenários, e agora eles começam a ter o que a gente chama de ciclo, né? Como disse aqui o nosso querido Rod Markets aqui, acho que é a leitura que eu tenho que recomendar, o ciclo dos mercados. Ela entra agora num ciclo de ter maior concorrência e deixar de ter oceano azul, ou seja, um mar sem concorrentes. Agora ela começa a ter concorrentes, margens exprimidas, mas alguns modelos de negócio ainda geram muita receita. Gilvan, em janeiro a inflação desacelerou para 0,54% e essa semana a gente teve aí a ata do Copom que indicou um ritmo mais lento de elevação na taxa Selic, mas um tom mais duro aí, já que o cenário apontado pelo mercado não é suficiente para entregar a inflação na meta até 2023. O que pode significar que o aperto deve ser ainda maior? Então, como que você avalia aí o tom do Banco Central, né, da ata dessa semana, e as expectativas para os próximos meses? Um abraço ao meu querido Mário Henrique Simonsen, que Deus tem em bom lugar, que é um grande economista, né, fundou muito do que a gente conhece hoje. Ele tinha uma frase muito clássica, né? A inflação aleja, mas o câmbio mata. Ou seja, esse aperto monetário é basicamente para defender a moeda em algum momento, né? O câmbio a 5,22 mostra
uma leveza, por exemplo, o custo de vida vai descendo. O professor falou anteriormente, queria até parabenizá-lo, uma excelente argumentação. O que a gente tem aqui é o pass-through, né, que é a variação. O que é o pass-through? É o câmbio versus a inflação e qual o impacto na economia. Esse é um binômio muito utilizado pelos economistas quando eles querem entender como vai ser esse impacto. Por exemplo, se inflação e câmbio andarem na mesma direção, você tem uma destruição de valor muito grande. Então, no cenário macro, o pass-through de câmbio e inflação é muito ruim para a economia e você tem que criar formas de atacar. Então, ele está atacando primeiro aqui a inflação, ou seja, tentando derrubar a inflação e, consequentemente, controlar essa ideia do dólar. Só que o dólar agora ele ganha uma coisa boa, né? O brasileiro sempre tem sorte, vamos colocar assim, que é basicamente o carry trade. Ou seja, se a gente olha o mundo, a gente tem um conflito geopolítico na Ucrânia, a gente tem um conflito de falta de confiança no mercado chinês, a gente tem a inflação americana em 7,5%. Então, você, investidor que está vendo ali as empresas no mercado de ações americanas sendo penalizadas, você vai ter que escolher quem é que tem reservas e está tentando ali se controlar dentro da política fiscal, pode errar aqui ou ali, mas tem reservas para pagar suas contas, e quem tem uma coisa muito boa, que é o crescimento, a possibilidade de crescer. O Brasil consegue ter isso porque ele tem boas empresas, ele, dentro dos players dos emergentes, ele tem uma força construtiva maior. Então, o Brasil basicamente foi beneficiado mais uma vez. Por quê? O mundo todo está tendo um problema e ele está recebendo carry trade, ou seja, o fluxo de dinheiro dos investidores que querem buscar um lugar com mais retorno. Então, isso é muito benéfico para o Brasil, porque ajuda a combater o câmbio e a inflação. No final, temos aqui um ganhador, né, Isa e Hanna, que é o investidor do ganho real, aquele que é conservador, que quer um ganho acima da inflação. Quem teve 100% do CDI está super feliz, porque depois de muitos meses ele voltou a ser um ganhador, ganhando da inflação. Então, esse eu acho que é o lado positivo da história, e agora é só acompanhar e possivelmente essa inflação ainda vai precisar de mais juros. Uhum. E dados também da pesquisa mensal de serviços do IBGE mostraram que um dos segmentos mais afetados pela pandemia, né, os serviços prestados às famílias, cresceram mais de 18% no ano passado. São serviços como hospedagem, cinema, salões de cabeleireiro, academias de ginástica e também saúde, educação e educação privada. Mesmo com a alta e a intensidade não foi suficiente para compensar a perda de mais de 35% em 2020, né, o ano do início da pandemia. Como é que você avalia a recuperação no setor, Gilvan, e o cenário macro de inflação e diminuição também do poder de compra acaba diminuindo o ritmo de recuperação dos serviços? Com certeza, diminui porque à medida que o seu poder de compra fica cada vez mais destruído, e como o Brasil tem um problema socioeconômico que é o poder de renda, o brasileiro ele ganha um salário mínimo, uma grande parcela do Brasil ganha um salário mínimo, e um salário mínimo 72% está comprometido com a inflação dos alimentos. A gente está aqui, eu sempre brinco na Faria Lima, defendendo nossos argumentos, nossas teses, nossas empresas, mas existe uma classe brasileira, que são quase 100 milhões, que tem os desafios socioeconômicos, que eles não conseguem, por exemplo, pagar uma TV fechada, e eu sempre parabenizo a BMC por causa disso. O que você destacou anteriormente o supérfluo, né, que são as viagens, aquelas questões. Muitas pessoas voltaram a comer em casa por causa do home office. Então, tem uma parcela brasileira que pode chegar entre 70 a 100 milhões de pessoas que não tem mais o poder econômico de investir nisso. Você falou de educação, muitas famílias estão trocando as suas escolas privadas pelas escolas públicas, e algumas escolas públicas já não têm mais essa oportunidade. Então, assim, o ponto do macroeconômico é que quando o Banco Central faz o aumento da taxa de juros, essa alta demora 6 meses para chegar na economia. Então, cada alta que ele faz demora 6 meses, e não menos importante, cada alta que ele faz custa 1 ponto percentual, ou, por exemplo, 100 base points, custa 34, 35 bilhões, arredondando, aos cofres públicos. Então, ele tem um grande problema. Ele controla a inflação e aumenta a sua dívida pública. Então, isso acaba deixando as empresas sem oxigênio para investir, tomar crédito, elas acabam não contratando. Quando elas não contratam,
muitas pessoas estão desempregadas, aceitam receber salários menores, e esses salários menores tiram ainda mais o seu poder de compra, porque por mais que a gente esteja observando o desemprego em queda, o desemprego ele está trazendo pessoas para o mercado de trabalho com um poder de ganho muito menor. Então, esse fenômeno acaba prejudicando muito a atividade econômica, porque a atividade econômica, para quem gosta de lembrar os conceitos de economia, basicamente, famílias consumindo, empresas consumindo, investindo, isso gerando uma força que vai dar ali o poder de maior arrecadação dos impostos, de maior circulação na economia. Quando essas empresas e essas famílias não têm um poder econômico, o governo vem e cria medidas para estimular a economia. Isso o governo não pode fazer no atual momento porque ele já se gastou muito. Então, basicamente, a atividade econômica fica prejudicada porque as famílias, por mais que estejam desemprego em baixa, elas não têm poder econômico para consumir. Gilvan, em janeiro a gente acompanhou o aumento do fluxo de capital de investidores estrangeiros, né? A gente até abordou esse assunto agora há pouco com o professor Roberto Dumas. O saldo chegou a 30 bilhões de reais no primeiro mês do ano, né? O maior montante em 12 meses. Queria falar com você também sobre esse assunto, né? O que tem provocado esse fluxo? O dinheiro gringo que entrou rapidamente pode acabar saindo da mesma forma? Na sua opinião, é um risco para o investidor? Isa, o Brasil é 2 dígitos atualmente, 2 dígitos com reserva de 300 bilhões de dólares. Onde você vai achar um país que tenha essa questão de reservas oferecendo 2 dígitos? A gente tem que fazer um trabalho de voltar e olhar como o Brasil performa em ambiente de 2 dígitos. Tem tempo que a gente não navega em ambiente de 2 dígitos. Então, o Brasil sempre captou muito recurso porque ele tinha a ideia de pagar uma alta taxa, 2 dígitos, 10 indo para 12 daqui a pouco, é algo que chama muita atenção e ele tem reserva para pagar. É diferente, por exemplo, da Argentina. Na Europa, você tem poucos, você está voltando para taxas de 2, 3, 4%, alguma coisa estressada, mas China, você não está investindo, Estados Unidos, você está vendo ali a inflação muito alta, ou seja, o que vai ser, o que a gente tem que tentar aproveitar é esse fluxo de entrada que vai reduzir o câmbio. Perceba, se tivesse um gráfico aqui, basicamente a gente estava há 6 meses com o câmbio a 5,60, esse câmbio a 5,60 estava asfixiando a economia, puxando a inflação. Agora, com essa alta, basicamente o câmbio está descendo, você está tendo um equilíbrio, o dinheiro está vindo, a gente tem que tentar preservar isso. Isso vai ser muito bom. Para o investidor, ele tem uma coisa que poucas pessoas estão falando, que é o valuation depreciado. A gente tem muito valuation de empresa depreciado, a gente tem lá o Phil Soares escrevendo bons relatórios, a Sandra Blanco, o Alexandre Espírito Santo, a Lorena, mostrando algumas teses. A gente soltou um relatório de câmbio muito bom, está lá na plataforma da Orama, explicando bastante sobre esse assunto, porque tem uma oportunidade para o Brasil hoje conseguir se equilibrar. A gente tem que lembrar o seguinte, como está sendo positivo para o Brasil essa situação toda de conflito geopolítico, de perda de confiança na China, para o gringo estar aqui. Então, enquanto a gente tiver 2 dígitos, o gringo vai estar aqui. E a resposta muito simples, é o seguinte, quando você tinha um Brasil com 1 dígito e 2% ao ano, eu olhava o mundo e tinha muitos pares correlatos, que poderiam dar ali mais rentabilidade. Hoje a gente mudou. Você tem um Brasil de 10,75 indo para 12 e os seus pares pagando muito pouco. Então, enquanto a gente tiver essa taxa aqui, tudo vai ser ceteris paribus, né? Tudo mais constante vai ser brilhante, porque não tem algo que tire isso. Então, aproveitar isso de alguma maneira. As reformas são importantes, a política fiscal adequada é importante, mas a gente sabe que a gente está no ano eleitoral e tem muitas respostas ainda a surgir no meio do caminho. E, Gilvan, tem uma pergunta agora de um telespectador, o Best Beats, perguntando o seguinte: o CPI de janeiro dos Estados Unidos ficou em 0,6%, o que ficou acima do esperado. Ele quer saber qual é a relação casual e se os investidores tendem a colocar e levar o dólar de volta. Tendem a colocar e levar o dólar de volta, né? A pergunta desse telespectador. Primeiro, muito obrigado, dizer que você está muito bem sintonizado e o seu tempo é muito importante aqui para a gente. Pergunta muito boa, eu comentei no meu Twitter alguns dias atrás. Sabe quem é o maior prejudicado disso tudo? Não vai ser o câmbio, vai ser Joe Biden. A popularidade de Joe Biden, eu comentei isso no meu Twitter, está muito abaixo. Por quê? Porque o Joe Biden está no meio de uma inflação muito alta e o Jeremy Powell
ele não está fazendo os movimentos. Tem um cara, um grande economista do Financial Times, que chama Martin Wolf, ele escreveu um artigo para o Financial Times mostrando que o Jeremy Powell está demorando bastante para fazer essa mudança, e isso está prejudicando o Joe Biden, que perde cada vez mais popularidade, e tem um fantasma Trump chegando daqui a pouco. Então, o maior prejudicado nessa questão do CPI é o Joe Biden, porque o americano não gosta de uma inflação que ele não vive nos anos 80. E a resposta sempre clássica para quando a gente tem um movimento de mercado como esse é olhar na história o que aconteceu no passado. Falei em programas anteriores e vou repetir e deixei lá no meu Twitter. Quando os Estados Unidos teve a inflação muito alta, um cara chamado Paul Volcker, ele basicamente botou a taxa de juros dos Estados Unidos lá em cima. Ficou sofrendo duros ataques sobre isso, ele até escreveu uma biografia sobre isso, e isso se mostrou assertivo porque nunca mais os Estados Unidos teve inflação tão alta. A grande pergunta é, o Jeremy Powell agora ele não pode fazer o mesmo movimento porque ele tem 8 trilhões, ele tem um grande colosso para fazer movimento. Então, se ele fizer um movimento brusco, ele pode derrapar e espalhar óleo na pista e todo mundo escorregar. Então, o grande cenário aqui do câmbio é como o Jeremy Powell vai fazer o movimento e não espalhar óleo na pista, porque já está muito escorregadia. E o cara que escorregou nisso tudo é o Joe Biden, que tem muitos desafios para a próxima reeleição. Então, a inflação dos Estados Unidos deixa o americano furioso, isso está no New York Times de hoje, tá? Está no Dan Barron's também, muito chateado e culpando o governo. Então, basicamente, o prejuízo não é para o câmbio, e sim para o Joe Biden. E com os dados da inflação de hoje, né, para complementar aí a popularidade de Joe Biden. Gilvan, tem uma outra pergunta aqui da Roberta Dourado. Com inflação em alta, poder de compra em baixa, em pleno ano eleitoral, os empresários não ficam sem segurança para investir? Como pode haver crescimento sem segurança para investimento? Muito boa pergunta. Vou ter que me basear no Boletim Focus, que saiu na última semana. Toda segunda-feira sai o Boletim Focus, que é uma opinião de 100 economistas. O Boletim Focus já mostrou que o crescimento para esse ano já está baixo, ou seja, nós não temos ali a expectativa de um crescimento muito alto. E a história sempre fala, né, Isa, que anos eleitorais os gastos são abundantes. A gente está vendo uma série de benesses aí que prejudica bastante. Então, o lado bom é que a renda fixa voltou. Eu odeio falar isso porque queria fazer um comentário muito pessoal para as pessoas. É o seguinte, é legal ganhar 2 dígitos, é muito legal ganhar 2 dígitos, né? Mas a contrapartida é você enxergar o Brasil crescendo pouco, poucas empresas, pouco acesso ao capital. Então, seria ótimo um ambiente de taxas de juros baixas. Por quê? Porque você tem a economia pujante, como economias desenvolvidas. Quando você tem uma taxa de juros de 2 dígitos, o empresário fica asfixiado, você volta a ser um país rentista e o Brasil não consegue, por exemplo, investir em saneamento, educação, transporte e uma série de fatores. Então, a dicotomia aqui é o seguinte, ganhar 2 dígitos é bom, mas prejudica o crescimento do país e, consequentemente, eu vou ter ambientes inflacionários lá na frente. Esse é um pensamento muito pessoal dessa questão de ter 2 dígitos. Gilvão, o que você defende? Teria que ser um ambiente de 2 dígitos, de 1 dígito, por exemplo, para a gente ver o mercado de capitais captando 600 bilhões de reais e mais empresas indo para a Bolsa de Valores, mais empreendedorismo surgindo. À medida que você tem 2 dígitos na economia, com a taxa Selic, você prejudica muito esse crescimento. Isso de certa forma, é ruim no longo prazo. É bom no curto prazo, os rentistas ficam muito confortáveis. E por que eu estou falando isso, Isa? Porque com a renda fixa pagando 12% ao ano, a gente volta à ideia de 1% ao mês, e para quem não gosta de volatilidade, vai ver o mercado, vai ficar na renda fixa surfando 1% ao mês, e muitas empresas boas podem ficar depreciadas. Então, o cenário aqui é um 2022 com a renda fixa muito aquecida. A gente fez uma oferta agora na hora, nós fizemos uma captação absurda. Fizemos também, lá para o pessoal da Levante, uma grande captação em fundos imobiliários. E a gente está olhando muito renda fixa, e o Phil está achando boas teses de investimentos, como a carteira do Phil, só para se dizer, o Phil Soares é o nosso analista, e ele achou bons retornos. No caso, vai ser um ano de renda fixa com volatilidade sempre administrada. Queria muito lembrar que o Alexandre Cabral, que é um grande comentarista aqui da BMC, ele é um grande entusiasta de operações estruturadas, e eu acho que para quem quer tentar correr risco, vai ter que ser muita operação estruturada. A gente aqui na Orma investiu numa grande empresa de operações estruturadas para a gente conseguir passar isso para os nossos clientes, porque precisamos de mais defesa nesse ambiente tão turbulento, Isa.
Giovana, tem um comentário aqui da telespectadora Roberta Dourado. Ela comenta o seguinte: fora que as linhas de crédito ficam a nível de agiotagem, impraticáveis, né? Esse é o comentário, né? Eu queria então saber a sua visão em relação a esse tipo de linha de crédito, né? Isso é um problema. A gente tem que recorrer ao famoso estudo do Sebrae: de cada 10 empresas que abrem, no final de 5 anos só existem 2 a 4. Por quê? O crédito é muito caro no Brasil. Mas isso não é um fenômeno só no Brasil, tá, Roberta? Muito obrigado pela sua participação, pergunta muito boa. Quando a gente olha a América Latina, a gente vê, por exemplo, a Argentina com uma taxa de juros muito alta, a Venezuela com inflação muito alta, a gente olha outros países. Isso sempre me lembra, Roberta, o que o Mohamed Yunus, o cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, fez na Índia, né? Que são os bancos sociais, que são as cooperativas de crédito. Exemplo muito dessas instituições como que tem mais uma maior proximidade, como o Sicoob, que dão linhas de crédito mais barata, o Sebrae, por exemplo. As fintechs estão aprendendo a dar crédito também. Então, a grande verdade aqui é que você vai precisar selecionar melhor o crédito, porque países latinos, países emergentes, têm taxas de juros altas para conter a inflação. Então, nesse caso aqui, o surgimento das fintechs, sempre falo do Roberto Campos Neto, é um movimento muito assertivo, porque você começa a dar mais opções aos investidores. Um ponto muito interessante que eu não poderia deixar de falar, Hanna e Isa, é o efeito PIX, que está destruindo a lucratividade de alguns bancos. Foi importante destacar o balanço do Santander, onde o Sérgio, abraço o Sérgio, com certeza está nos assistindo aqui, ele falou que o efeito PIX trouxe ali uma destruição de valor numa das suas linhas de receita. Então, o efeito PIX pode acelerar, por exemplo, essa taxa de juros descer, Roberta. Por quê? Porque agora você tem mais competidores, não tem mais um oceano azul, que é só você dominando, ou seja, 5 bancos controlando o mercado, e você tem mais agentes com menos regulação e mais penetração na indústria. Então, isso é muito positivo para a gente tentar combater esse crédito caro. Acho que vale a pena aqui lembrar do estudo do Arminio Fraga, onde ele faz um estudo do spread bancário e ele fala que poderia ser menor. Então, esse efeito PIX, mais o estudo do Arminio Fraga, pode ser uma resposta para a Roberta de a gente achar as instituições financeiras com crédito mais barato. E se elas não conseguirem ofertar, lembramos que agora temos concorrentes, muitos concorrentes. É verdade. Então, já que você está falando aí de bancos, né, de instituições financeiras, inclusive hoje, commodities e bancos sustentam aí o Bovespa, né, após os dados de inflação dos Estados Unidos. Eu queria que você comentasse, então, do setor, né, principalmente de banco digital, que você tem a dizer aos investidores. Muito boa pergunta, Isa. Primeiro, vamos lembrar que banco vende dinheiro. Quando o dinheiro está mais caro, ele ganha mais. Então, a primeira grande tese dos bancos é essa. Os bancos digitais, a pergunta é muito boa. A gente tem que olhar os IPOs que foram feitos nos Estados Unidos. Stone, Nubank, que sofreram um desafio, né? Qual o desafio? Margens exprimidas, porque agora você tem mais concorrentes. Muito burn cash, que a gente fala que é a matemática do Vale do Silício. O que é a matemática do Vale do Silício? Queime dinheiro para trazer usuários. Aqui acho que vale explicar uma coisa para as pessoas, que poucas pessoas às vezes têm essa compreensão, e quem tiver pode até comentar junto aqui comigo. Existe uma coisa chamada CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, quando eu faço uma campanha nas redes sociais, isso me causa um custo. Então, eu faço esse custo e pago o CAC, o custo de aquisição de cliente. O que compensa isso é o Lifetime Value, é o dinheiro que eu ganho com esse cliente ao longo do tempo. Então, você queima CAC para aumentar o seu Lifetime Value. O problema dos bancos digitais é que eles estão queimando o seu CAC e não conseguindo fazer o Lifetime Value. Aí uma pesquisa mostrando que alguns clientes querem apenas não pagar tarifas, eles não têm outras questões. Então, os bancos digitais, eles esbarram muito nisso. A gente tem vários players brigando e você tem pouca vantagem competitiva, sabe? O que é essa vantagem competitiva? É como você segura ele com você e não deixa o concorrente atacar. E no mercado de fintechs, o desafio é: quem não cobra nada tem cliente, mas se você não cobra nada, você queima caixa. Então, é o desafio. Mas, e siderurgia e mineração é um case que está muito atrasado. E no mundo inflacionário, você tem que pensar como eu consigo ganhar a inflação que está acontecendo. A verdadeira inflação, não o IPCA. A inflação de 80% na gasolina, a inflação de 35% em alguns alimentos. E aí eu acho muito legal destacar, o que soltou um relatório sobre Porto Seguro,
que está lá no site da Orama. Muito legal, o Porto Seguro, não se esqueçam, é um business que ganha com dinheiro, né? Ele compra e vende dinheiro no final do dia, que é a seguradora. Você tem que olhar muito para a sinistralidade, né? Ou seja, quantas pessoas acionam o sinistro, ou seja, quanto menos sinistro, mais dinheiro em caixa. E aí tem uma coisa que poucas pessoas, às vezes, muitas pessoas conhecem, a gente pode até reforçar, e é a ideia do flow, né? Toda empresa que vende dinheiro, no final do dia, ela tem um flow. E aí ele pega esse flow e passa no CDI de um dia, ou no CDI de um mês, que é o CDI over. Então, essas empresas têm muito caixa e ganham dinheiro estocando mais dinheiro, né? Então, é um business que tem que olhar. O Fio escreveu um relatório muito bom sobre isso. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, Gilvan. O Marcelo Pessoa Simão, que inclusive é de Americana, aqui no interior de São Paulo, ele pergunta o seguinte: com a alta dos juros, quais são os segmentos da economia que sofrem mais? E isso acaba influenciando também nas cotações desses segmentos? Sim, acho que vale a pena lembrar um case que saiu agora, a M. Dias Branco. A M. Dias Branco é um case que eu gosto bastante, uso até ali os biscoitinhos, gente, eu como pra caramba, poucas pessoas sabem disso, eu adoro comer bobeira, e biscoitinho é um negócio que eu gosto pra caramba. E aí tem uma ideia do Peter Lynch, para quem não conhece, Peter Lynch foi um grande investidor dos anos 70 e 80 dos Estados Unidos, que ele brincava, você tem que investir em empresas que você consome. O Warren Buffett já dizia, você tem que investir em empresas que qualquer idiota consegue administrar, porque são fáceis, né? Por que eu estou falando isso? A M. Dias Branco tem marcas que a gente conhece, que são os biscoitos, as massas, e durante a pandemia, o preço do trigo disparou, né? E o preço do trigo disparando prejudicava as margens operacionais da M. Dias Branco. E aí o papel desceu, foi lá no fundo do poço. Mas pagou agora um dividendo, subiu essa semana quase 10% no intraday. Por quê? Porque distribuiu um bom lucro, então sofreu. Então, alguns segmentos que, ou seja, dependem de dinheiro, sofrem mais. Aí você tem local web, cash, que são empresas que precisam de dinheiro. Por isso que a gente fala que o case tecnologia e o case varejo consomem dinheiro, né? O burn cash, a matemática do Vale do Silício. Então, esse cara consome muito dinheiro. Se ele consome muito dinheiro, ele tem que ter cada vez mais dinheiro. Ainda porque vocês falam de uma empresa que vai fazer mais um follow-on. Ou seja, business que consomem dinheiro vão comprar dinheiro mais caro. Então, isso prejudica bastante esses business. Então, você tem que olhar business que tem receita previsível, ou seja, lifetime value, sempre está entrando recurso, sempre está ali distribuindo. Então, você tem os cases clássicos, né, que são as concessões, as empresas de telefonia, você tem as empresas que no setor energético, que são cases que historicamente pagam bons dividendos e não dependem de comprar dinheiro. Quando você tem um business que compra dinheiro, com o dinheiro a 12% ao ano, você tem que pagar no mínimo 15% para ser mais atrativo. Então, os business que compram dinheiro sofrem mais. Os business que são mais resilientes e recebem dinheiro e distribuem são mais defensivos e performam-se melhor em ambiente de volatilidade. Isso quem diz é a história. Esse cara aqui, acho que é muito legal, eu sempre tenho esse livro que é o Jeremy Siegel. Ele escreveu um livro muito bom, antigo esse livro, tá? Dos anos 2000, mas quem quiser se aprofundar, é um livro bom para ter na cabeceira aqui. Tá certo, muito obrigada aí por esclarecer, né, por responder as perguntas, por atender todos os nossos telespectadores, sempre muito esclarecedor, sempre com muito otimismo, Gilvan, né? Então, aproveitando, eu queria pedir suas considerações finais, né? O que você tem a dizer ao nosso investidor que está acompanhando o estoque hoje para esse ano de 2022, Gilvan? Legal, tem um conceito que é o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com pessoas inteligentes, você vai ser inteligente. Se você convive com pessoas também, que acabam... isso é tração também, adorei, Isa. Então, acho que o meu conselho é você tem que estar do lado de pessoas inteligentes. Para estar do lado de pessoas inteligentes, você tem que estar num canal e num veículo para isso. Eu gosto muito da BMC, porque aqui você consegue ter muita gente inteligente, muita gente boa. Então, o primeiro conselho para 2022 é se alimentar um local sério, que é a BMC. Depois, mandar um abraço para os visionários da hora, uma Sandra Blanco, Alexandre Espírito Santo, o Phil Soares, todos os visionários, parabenizar a captação que a gente fez no Devan, e mandar um beijo para 2 pessoas que me ajudam muito, que é a Sandra, que é a Renata, que é... pessoas incríveis que estão lá nos bastidores que a gente acaba não falando, o Gui também, e para vocês duas, no final, sempre lembrar que o mercado financeiro precisa de diversidade. Eu acho que às vezes a gente tem muito mais do mesmo sobrenome, mesmas pessoas,
e faltam poucas mulheres no mercado financeiro. Então, cara, eu sou muito fã da Isa e da Hannah e de todo mundo que está aí. Mais diversidade, mais inclusão, pensamento positivo, porque pensamento positivo atrai coisa positiva. É isso a minha mensagem. Tá certo. A Renata falou aqui no ponto, pediu para mandar outro abraço para você. Então tá mandado. E o Alex também aqui atrás, já está se posicionado aqui atrás, me mandou um abraço para você, agradeceu também o elogio. E eu também, em nome de toda a equipe aqui da BMC News, queria agradecer o elogio por nos recomendar sempre e reforçar que realmente aqui somos um canal, né, com especialistas comprometidos com a verdade, sem viés nenhum, e é esse o nosso objetivo aí durante toda essa estrada que está começando, mas já tem muito sucesso. E obrigada por fazer parte, né, dessa equipe, assim, através, né, das suas explicações, da sua participação aqui com a gente, está sempre aqui com a gente. Obrigada, Gilvan. Uma boa tarde para você. Você também, tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Bom, e a gente volta com o nosso girozinho de notícias, que anunciou e fechou aí um acordo para reduzir a encomenda de cargueiros KC-390 feita pela Força Aérea Brasileira, de 28 para 22 unidades, mais um corte aí menor do que foi anunciado pela FAB no fim de 2021. E os detalhes você confere agora na reportagem. A fabricante brasileira de aviões informou em comunicado ao mercado que o acordo prevê a venda de 22 unidades, com entregas previstas para 2034. Em novembro do ano passado, a FAB comunicou a decisão de reduzir a encomenda de unidades do cargueiro de 28 para 15. E na época, a Embraer informou que tomaria medidas jurídicas. A encomenda havia sido feita em 2014 no valor de 7,2 bilhões de reais. De acordo com a companhia, a nova cadência de produção se adequa às condições orçamentárias da FAB, ao mesmo tempo em que permite à Embraer um melhor planejamento de longo prazo junto aos seus fornecedores. O KC-390 é um projeto da FAB, a Força Aérea Brasileira, que em 2019 contratou a Embraer para realizar o desenvolvimento da aeronave. Foram 7 anos de estudo em parceria com a Argentina, Portugal e República Tcheca para desenvolver o protótipo. O cargueiro é voltado para missões como transporte e lançamento de cargas e tropas, reabastecimento em voo, busca e salvamento e combate a incêndios florestais. E a AIVE, controlada da Embraer, formalizou junto à Agência Nacional de Aviação Civil o processo para a obtenção de um certificado de tipo para o projeto de eVTOL, que é uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical que usa energia elétrica para pairar, decolar e pousar verticalmente. Com isso, a AIVE agora oficializa o compromisso perante a agência de demonstrar cumprimentos, com os padrões técnicos internacionais e também requisitos de aeronavegabilidade obrigatórios para o certificado. O eVTOL seguirá o processo de obtenção do certificado de tipo para a aeronave classificada como categoria normal, considerando requisitos aplicáveis estabelecidos pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil e outros requisitos adicionais acordados com a ANAC. A AIVE, com o apoio da ANAC, dará continuidade às interações com as principais autoridades aeronáuticas estrangeiras, formalizando em breve o processo de validação do certificado de tipo de acordo com a sua estratégia global de negócio. A gente aproveita então para dar uma olhada como é que está o papel agora da Embraer, dessa montadora de aeronaves. A gente já até colocou aí na tela, nossa Marlene Matos aqui. Bem rápida, ela já colocou aqui, então a gente consegue olhar que a Embraer está subindo agora 1,34%, está aí também com o papel sendo comercializado a R$ 20,35, Isa. Bom, e agora é hora das análises e dos gráficos do Alex André, que volta aqui com a gente. Fala, Alex, boa tarde para você, o que temos para hoje? Boa tarde, Isabela, boa tarde, Hannah, todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock. Eu vou abordar os gráficos falando sobre inflação, que é, depois que foi divulgado ali o CPI acima da média. Então vamos falar aqui dos principais gráficos do dia. Acho que esse gráfico, pessoal, acho que o mais interessante, além de olhar a divulgação do CPI e olhar daqui para, ou seja, daqui para trás, ou seja, do que foi realizado nos últimos 12 meses, ou seja, 7,5 contra
o consenso de 7%, é olhar daqui para frente, né? Ou seja, olhar além do retrovisor, né? Ou seja, o que o mercado espera, qual que é o consenso do mercado. Claro que essa conjuntura econômica pode mudar, mas esse gráfico é bem interessante, né, do Goldman Sachs, que mostra a perspectiva de CPI para 2023 e o começo de 2024. Tá? O que diz esse gráfico aqui, pessoal? A gente coloca uma perspectiva de CPI, tá, próxima de 2,5%, ou seja, dentro da meta do Fed para 2023 e 2024. Será que realmente esse aumento de juros nos Estados Unidos, né, de 4 até 7 aumentos, como cogita no mercado, da Bank of America, Goldman Sachs, né, colocando um aperto monetário maior, inclusive cada vez mais tem essa retórica, né, inclusive tem essa divulgação também para a própria Bolsa de Chicago, né, instrumento ali que você consegue observar que tem uma probabilidade, né, de quase 50% já de aumento, né, de 50 basis points lá, né, em março, né, ou seja, no aumento de juros dos Estados Unidos. Então tudo isso começa a colocar, né, uma discussão ainda maior, que o aperto monetário deve ser mais forte, né, e para isso trazer a economia em recessão, né, à medida que a economia americana segue muito forte. E para isso joga a inflação para baixo, né? Ou seja, toda a conjuntura projetada, de acordo com o Goldman Sachs, ele coloca que a inflação sim vai chegar à meta mais para o final de 23 e começo de 24. Tá? Isso a gente consegue observar essa tendência de queda ali do Core CPI. Esse é a principal dúvida do mercado. Será que realmente o Banco Central vai conseguir segurar a inflação, principalmente, né, de alguns fatores que não estão, né, na alçada, né, dos principais bancos centrais ao longo do mundo, principalmente ali os preços das commodities, que segue preocupando bastante, né? E um gráfico que eu coloco aqui, sigo a minha provocação, quero deixar aqui também um espaço aberto para todo mundo aqui na BMC News que nos acompanha, deixar sua opinião, acho que não existe certo e errado aqui, coloque a sua opinião aqui no nosso chat, depois a Hanna e a Isabela vai lendo aqui os comentários, tá? Mas o principal ponto aqui também, pessoal, a gente tem um gráfico também, né, da Bloomberg que mostra a evolução do preço do petróleo, né, o Brent, referência aqui para o Brasil, também com números ali, né, de altas de juros, né, ou seja, a perspectiva de aumento de juros nos Estados Unidos. Né? Então a gente consegue observar que desde janeiro, né, até agora em fevereiro, né, cada vez mais tem uma discussão ainda maior para um aperto monetário cada vez mais forte, como eu falei anteriormente, né, e para isso jogar a inflação para baixo. E esse movimento, né, de cada vez mais apertar a economia, né, ou seja, esse aperto monetário como um todo, isso traz uma discussão, né, ou seja, principalmente esse fluxo indo de maior parte para ações de valor. Né, ou seja, esse rotation, as ações, né, que são mais bem precificadas, né, precificadas à perfeição, né, como dizem aí no mercado, né, empresas que têm um múltiplo mais esticado, elas são penalizadas, principalmente, como já falamos aqui, tecnologia, e isso traz um fluxo principalmente para commodities. Né, então a gente consegue observar petróleo também subir, não só por causa disso, tem todo um contexto macro por trás desse arcabouço, né, como a questão Rússia-Ucrânia, a questão do acordo nuclear, né, também com o Irã, né, tudo isso vem construindo as peças, né, com o Brent, que pode chegar ali na casa dos $100 ou até mais do que isso, tá? De acordo com o JP Morgan, um relatório que foi publicado ontem, ele disse ali, caso, né, tenha o agravamento da crise, né, da Ucrânia com a Rússia, né, caso a Rússia traga ali uma piora em relação à demanda, né, de oferta, né, uma demanda, né, de oferta menor do mercado, inclusive até dados saíram do OPEP, né, assim, a demanda continua muito forte. Então toda essa conjuntura com menor oferta, demanda muito forte, uma possível iminência de um conflito, o petróleo pode chegar a $120, que é a perspectiva do JP Morgan, mas pode chegar numa perspectiva mais otimista em até $150, tá? Ou seja, olhando já para o ano que vem. Imagina o petróleo na casa de $120 ou $150, né? Qual que deve ser o peso realmente para a inflação? Realmente, o Banco Central tem que ficar de olho nisso daí, tá? Então, agora a gente está falando do petróleo na casa de $90 e tudo isso pode mudar esse cenário, tanto para cima quanto para baixo, tá? Mas o mercado já cada vez mais está precificando para cima o petróleo, tá? Não está jogando o petróleo para baixo, isso gera uma preocupação adicional, tem que ficar de olho nisso, tá? Bom, aí a gente começa a falar um pouco mais sobre fluxo de mercado de emergentes, principalmente o fluxo relativo, né, a MSI emergentes com peso na China. Então a gente consegue observar, mesmo com uma tendência, né, de fluxo negativo, ou seja, um net vendido, né, em China, né, ou seja, pessoas estão mais resgatando dinheiro da China do que colocando dinheiro dentro da China, a gente consegue observar que esse cenário tem melhorado de uma forma marginal ali no curto prazo, tá? Quando a gente olha aqui de fevereiro para virada no mês de janeiro para o mês de fevereiro. Tudo isso indica que os principais pontos estão acontecendo na China. O cenário de real estate ainda está muito depreciado, né? Não tem nenhuma melhora de curto prazo que a gente está sendo observado, principalmente ali os gráficos, a gente tem falado, velocidade de vendas, estoque, né? Preço das casas novas, vendas mesmas, né, de casas usadas, tudo isso a gente também traz esses dados aqui. Mas China, o ambiente tem melhorado no curto prazo, isso também ajuda, no modo geral, à medida que o MSI, Emerging Markets, né, China tem um peso de mais de 40% nesse indicador,
Então, claro, tem Brasil, tem Rússia, tem Turquia, tem outros países, mas China é o principal player e tem ganhado muito relevância nos últimos anos. Então, China a gente não pode descartar. E também lembrando, né, do easing, né, ou seja, da questão, né, dos estímulos, né, por parte do governo chinês, isso vem beneficiando principalmente commodities, né, e aqui no Brasil não é diferente. E falando de commodities, falando de China, né, Vale, a gente vai ter um relatório de produção logo mais à tarde para comentar um pouco mais, tá? Bom, aí a gente fala sobre a questão do easing, né, ou seja, sobre a questão, né, dos estímulos na China comparado aos Estados Unidos. E esse gráfico ele retrata justamente isso, ou seja, a China ela outperforma os Estados Unidos à medida que a China traz, né, mais estímulos para a sua economia, à medida que os Estados Unidos está tirando estímulos, está apertando, né, a política monetária por lá. Então a gente consegue observar o movimento inverso que está acontecendo na China. Enquanto o mundo inteiro está discutindo aumento de juros, inclusive nós aqui no Brasil, a China está cortando juros e colocando estímulos, tá, na sua economia. Então a gente consegue observar, inclusive, né, com esse gráfico aqui do JP Morgan, de acordo com a sua perspectiva, né, que deve ali aumentar cada vez mais, né, o fluxo para a China, e isso deve fazer, né, outperformar o próprio S&P 500, tá, ou seja, nos próximos meses. Então tem que ficar de olho, né, referente ali a fluxo para mercados emergentes. Isso é bom também para o Brasil, tá, de forma marginal. Quando a gente fala de emergência, quando a gente fala de China, também respinga aqui em certa parte do Brasil, mas tem que lembrar também que nós temos aqui os nossos fatores domésticos, né? Bom, aí a gente consegue trazer esse gráfico também, que é um ponto interessante, porque a gente tem economias desenvolvidas, né? Em maior parte se deve também à parte de EPS, né? O Earnings Per Share, lucro, né, por ação, é o famoso LPA, né, aqui no Brasil. E a gente consegue traduzir um certo ponto aqui, né? A China como um todo, né, ela tem toda essa retórica que a gente tem conversado, mas outros países asiáticos, né, como a Coreia e Taiwan, tem ali né, tem despautado aí bastante comparado a outras economias asiáticas. Inclusive, a gente consegue observar uma tendência positiva de EPS, e também quando a gente compara, principalmente com a China, né, ou seja, né, nessa linha, né, branca e essa linha cinza, a gente consegue observar, né, que a China está muito descasada referente ali a outros países asiáticos. Então, a China, por si só, traz um peso muito maior, né, ou seja, negativo comparado ali ao IPS agregado, né, asiático, mas quando a gente destrincha esse número, a gente consegue observar, né, inclusive, né, ou seja, outros países, né, também emergentes, com uma tendência mais negativa de lucro, ou seja, esse movimento de alta de juros, né, não falando de China, mas falando do mundo inteiro, né, isso também traz, né, ou seja, uma reprecificação por parte dos ativos. E na China agora a principal discussão, né, quando a gente olha aqui em relação ao próprio cripto ali, né, mais de quase 2 anos, né, ou seja, underperformando, ou seja, né, em relação ao EPS da China comparado, né, não só com o S&P, ou seja, o S&P despontou do ano passado para cá, a gente consegue observar esse descasamento, inclusive no último gráfico que eu comentei agora, eu estava falando sobre isso, e agora a gente pode observar uma possível melhora, tá, ao longo desse ano de 22, tá? Mas a gente tem que observar, ficar muito de olho em relação à lucratividade das companhias, né? E a lucratividade segue o lucro, né? Ou seja, a lucratividade segue o preço dos papéis, né? Ou seja, isso também é um movimento que o mercado diz bastante, né? Ou seja, o preço do papel ele acompanha o lucro, mas tem que entender também, em certa parte, a gente está aprofundando mais o assunto aqui, o quanto isso está no preço, né? E quanto isso não está no preço, ou seja, quanto isso pode surpreender o mercado. E quando a gente vai nos Estados Unidos, a gente abre ali, né? Ou seja, a temporada de resultados, a gente coloca o percentual que bateu o mercado, ou seja, foi acima do esperado, ou foi abaixo do esperado, ou na linha, a maior parte se deve a resultados que vieram à linha, ou até mesmo um pouco acima do esperado, mas isso veio até mesmo decepcionando comparado ali aos últimos resultados, como o terceiro e quarto trimestre. Tá? Então isso a gente consegue até dizer um pouco por que a economia americana, em certa parte, não se deve tanto à parte do S&P 500, ou seja, o S&P 500 está muito mais movido à questão também dos resultados corporativos. A gente pode dizer muito claro aqui as últimas companhias que divulgaram, né, como Facebook, Google, né, que tiveram movimentos inversos, né. E aqui a gente traz aqui as companhias no S&P 500, né, ou seja, os setores do S&P 500 que mais performaram, e não é nenhuma novidade, né, tudo que eu estou falando aqui respaldo nesse gráfico aqui, né, pessoal. Quais são os setores que mais se beneficiam com o aumento de juros? Né? Energy, Financials, setor de energia, né, e setor financeiro, né, ou seja, isso a gente já deixou bem claro. E quais são os setores que são mais prejudicados? Tecnologia e real estate. Então a gente consegue observar isso, um clássico long short para quem já entende, né, e consegue entender um pouco mais sobre a relação, né, ou seja, quando a gente pega aqui year to date de cada setor, a gente consegue observar que energy, né, ou seja, a parte de energia ainda tem uma relação muito forte ainda para desempenhar ao longo do ano, tá? E a gente começa a sair do espectro de desempenho relativo das ações, perspectiva macro, a gente começa a olhar um pouco mais o sentimento do investidor americano, né? Inclusive alguns modelos
matemáticos, né, de alguns grandes bancos. Esse modelo aqui é do Bank of America, né, que ele é um modelo, né, o famoso, né, Bull Bear, ou seja, o modelo ali de touro ou urso, né, ou seja, para onde o mercado está indo, né? Ele separa aqui entre o mercado extremo, né, ou seja, de bull, ou seja, o mercado extremo no otimismo, extremo pessimismo, né? E essa linha aqui ela vai girando, né, ou seja, ela vai batendo ali entre altas e baixas. E o mercado está agora justamente está indefinido, né? A gente está ali numa linha próxima de 3, lembrando que próxima de 2 já é um nível muito próximo ali de pessimismo do mercado, mas o mercado ainda está muito definido, lembrando que teve uma recuperação aqui no curtíssimo prazo, né? Mas lembrando aqui que a gente consegue observar que ainda o mercado anda bem de lado, tá? A gente deve atualizar esse gráfico ao longo das últimas semanas, mas o que vale a pena dizer, né? Ou seja, cada vez fica mais próximo desse nível aqui, os analistas começam já a recomendar compra para o índice como um todo, tá? E a gente tem outros índices também, né? Ou seja, esse índice aqui do Goldman Sachs, ele mostra, né, o índice, né, ou seja, de risco, né, ou seja, apetite a risco dos investidores versus, né, o momentum, né, ou seja, quando a gente olha aqui o investidor americano. E a gente consegue observar, né, que o apetite de risco do investidor americano tem caído, né, de forma considerável, né, dos últimos meses, principalmente ali no dezembro, novembro, dezembro, até o momento aqui no mês de fevereiro, e isso deve-se principalmente ao aumento das discussões de um aumento de juros, retirada, né, de estímulos, vem diminuindo o apetite de equity, a liquidez ela vai diminuindo, vai secando, e isso vai trazendo, né, fluxo para outros papéis, ou seja, outras regiões, principalmente ali que a gente fala de emerging markets, como a gente observou também um fluxo muito forte. Né? Não só isso, tá, pessoal, mas isso também é um ponto a se considerar. E um ponto interessante que a gente consegue ver também, né, a gente, em relação aqui de preço sobre lucro, né, a gente sempre fala aqui do famoso PI, que são as ações defensivas, né, versus o S&P 500. A gente consegue observar que as ações defensivas estão no patamar, né, mais caro, né, comparado ali ao próprio S&P, de acordo com o histórico, tá, desde 1980. Essas ações estão sendo tradeadas ali na ordem de 1,2 vezes, tá, preço-lucro. Lembrando, né, que a média, né, histórica sempre gira em torno de 1,1, tá, preço-lucro. Então, esse a gente consegue já observar. Claro que a gente não pode olhar só por essa ótica, né, para tomar uma decisão de investimento, mas é um gráfico que ajuda, né, a auxiliar principalmente para onde o fluxo está indo, ou seja, as ações defensivas com esse momento macro que a gente está vivendo, né, de alta de juros, retirados de liquidez como um todo. Tá? E nesse gráfico aqui eu trago também mais um indicador, né, de Bull Bear, né, ou seja, esse gráfico aqui é do Goldman Sachs, é um gráfico muito parecido daquele que eu falei do Bank of America, mas é um gráfico um pouco diferente, que ele mostra não só a oscilação atual do investidor, né, um termômetro aqui, ou seja, tanto de otimismo, ou seja, um maior otimismo, ou seja, um patamar mais próximo ali de 70%, 90% de otimismo, quanto um patamar um pouco mais bearish, né, ou seja, abaixo de 30%. Nós estamos ali bem no meio a meio mesmo, né, ou seja, está ali em torno de 63%, né, saindo ali numa zona neutra para uma zona um pouco mais otimista, mas lembrando que na linha geral a gente tem essas linhas azuis aqui ao longo do gráfico, que são as linhas que nós tivemos recessão, né, nos últimos anos, né, desde 1955 que esse gráfico tem como base, tá? Então, ou seja, o que a gente consegue tirar de conclusão nesse gráfico aqui, né, de Market Indicator, né? A gente consegue observar principalmente que o mercado ele já começa a precificar, né, ou seja, uma possível correção, né, em relação a esse atual nível, né, em relação à divulgação de dados macroeconômicos, como o próprio CPI. Né? Então, isso pode trazer uma possível correção. E, de acordo com o Goldman Sachs, né, nesse relatório, né, ele também embasa, né, ou seja, os principais riscos no curto prazo em relação a equities, a gente fala aqui nos Estados Unidos, tá? Principalmente as ações com maior peso, né, ou seja, empresas de tecnologia, que tem peso ali de mais de 20%. No índice S&P 500, tá bom? Então esses são os principais gráficos de hoje, Isabela, Hanna, para sempre auxiliar, né, todo investidor a tomar a melhor decisão para seus investimentos. Tá certo, obrigada pela participação mais uma vez, Alex. O pessoal aqui no chat está falando bastante, o pessoal adora a participação do Alex, sempre manda aqui pergunta, né, mas você acaba explicando os gráficos aí. E lembrando, pessoal, vocês podem dar um like aí, né, pra gente, porque mudamos de link, então precisa dar o like novamente, aí tem quase 500 pessoas assistindo e estamos com 128 likes, então dá um like aí. Obrigada, Alex, pela participação, até amanhã. E bom, agora a gente fala da Caixa Seguridade, que divulgou os resultados mensais de dezembro de 2021, compilando dados que as seguradoras são obrigadas a enviar à Superintendência de Seguros Privados. Os prêmios emitidos tiveram alta anual de 2,6% a 726,9 milhões de reais. As maiores altas foram em vida e outros não estratégicos, enquanto em habitação, que é a principal linha da seguradora, houve alta de 6,6%. Segundo o relatório, a evolução do ramo habitacional deve-se, então, ao forte desempenho do financiamento habitacional da Caixa do período, que continua líder de mercado, e a capacitação também, trava-língua, na rede de gerentes e correspondentes.
Então, para aproveitar que a gente está falando de Caixa Seguridade, vamos ver o papel da Caixa, Hanna? Vamos olhar, Isabela, separei aqui, aí a gente até joga na tela bem bonitinho. Então, o papel de Caixa Seguridade nesse momento está recuando 0,55%, o papel aí está na casa dos R$ 9,01, né? A gente consegue acompanhar aqui, Isa. Bom, e agora a gente fala de CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, que comunicou ao mercado nesta quinta-feira que concluiu o procedimento de book building da oferta de emissão de recebíveis imobiliários da Virgo, companhia de securitização vinculados aí a debêntures emitidas pela CSN Cimentos, que foi anunciada em janeiro de 2019. Segundo o comunicado, a coleta de intenções de investimentos alcançou o valor total da oferta de 1,2 bilhão de reais por meio de um lote adicional. E a gente tem aí o papel da CSN, Hanna? Vamos olhar, assim, Isa, papel aqui tanto de CSN quanto também do setor de siderurgia de mineração. A gente consegue olhar aqui o papel da CSN, que está subindo agora 1,85%. Está aí sendo comercializado a R$ 28,71. Papel que veio subindo, né, desde o dia 17 de novembro do ano passado, veio subindo, veio se sustentando aqui, né, subindo bastante papel. Aí a gente olha aqui o setor como um todo, CSN está aqui subindo, que a gente falou agora há pouco, tem também Bradespar subindo 2,25%, Vale está com alta agora de 1,73%, Usiminas tem uma alta agora de 1,65%, Gerdau, Gual 4 agora sobe 0,92%, a Aura Minerals também sobe 0,69%. GGBR4 está também aqui nesse bloco das altas, subindo, na verdade, 0,28%. Já em relação às quedas, temos Ferbasa recuando 0,44% e Semin também está aí na queda, recuando 0,29%, Isa. Bom, agora a gente fala da Suzano, que divulgou o lucro líquido aí nessa temporada de balanços, né, brasileiros, de empresas brasileiras, né? A gente começa então pela Suzano, que divulgou lucro líquido de 2 bilhões e 300 milhões de reais para o quarto trimestre, com queda de 61% sobre o resultado obtido um ano antes. Já o EBITDA ajustado somou 6,35 bilhões de reais, o valor aí 60% acima do observado em igual período de 2020. Os analistas estavam esperando um lucro líquido bem menor da empresa para o último trimestre de 2021. A recuperação dos preços da celulose em dólar no quarto trimestre de 2021, então, levaram a Suzano a um EBITDA recorde em bases trimestrais e anuais, além de reduzir a alavancagem da companhia para o menor patamar desde a fusão com a Fibria em janeiro de 2019. Temos Suzano aí para dar uma olhadinha, Hanna? Vamos olhar no setor, né, para a gente ver como é que está se comportando, porque apenas Irani está subindo agora, né, uma alta de 1,80%. Já Klabin, Suzano, né, que a gente estava falando agora há pouco, inclusive, Suzano agora recua 3,71%, está oscilando bastante, inclusive aqui que a gente consegue analisar. Tem também Klabin caindo, né, o ticker KLBN 4, 3,08% e KLBN 3, 2,75%, né, de recuo nesse momento. Essa é a situação, então, agora, né, Isa, em relação às papeleiras. E a gente segue falando, né, trazendo números aí da temporada de balanços aqui no Brasil. A Dexco registrou o lucro líquido de 581 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, com o valor, né, a alta foi de 92,6% na comparação com o mesmo período de 2020. De acordo com a empresa, a alta foi impactada por eventos não recorrentes pela variação do valor justo do ativo biológico no montante de 129 milhões, alavancados aí pela atualização do preço da madeira. A empresa informou que o número, né, o último trimestre, na verdade, do ano, mesmo com os maiores impactos da sazonalidade em relação ao mesmo período de 2020, o repasse do preço foi suficiente para superar a pressão inflacionária. A receita líquida da Dexco somou mais de 2 bilhões de reais, com um crescimento de 18,9%, Isa.
Bom, e a gente fala então da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, que registrou uma melhora no setor de consumo depois da flexibilização das medidas de quarentena que favoreceram aí a retomada. O setor registrou um faturamento de 159,2 bilhões de reais em 2021, com uma alta de 23,6% em relação a 2020. Mesmo com o avanço, o setor ainda está 17% abaixo do faturamento registrado em 2019. Para a Abrace, o resultado positivo do ano passado é um grande indicativo de como o setor então se fortaleceu após as restrições de funcionamento e está então caminhando para uma recuperação total finalmente aí das perdas do período de pandemia. Os consumidores foram seguros então às compras em 2021 e aos poucos vão retomando aí o hábito de frequentar shopping centers com cada vez mais pessoas vacinadas e protocolos de higiene mais atrelados à rotina, o que garante então maior tranquilidade e confiança. A Abrace lembra que em 2021 foram inaugurados 5 shopping centers. Neste ano, a previsão é de 13 novas inaugurações, sendo 5 na região Sudeste, 3 na região Nordeste, 3 na região Sul e 2 na região Centro-Oeste do país, então favorecendo o setor de shoppings. E a gente tem aí para dar uma olhadinha para ver como é que está esse setor, Hanna? Vamos olhar o setor, Isa, para a gente ver como é que está agora. Separei aqui já para a gente conseguir acompanhar. Vamos lá então, que a Aliança Sonae está agora subindo 1,08%, BR Malls 0,85% de alta agora e Multiplan também está aí subindo agora. Deixa eu só separar aqui então na nossa visão de mercado para a gente conseguir olhar empresa por empresa do setor. Aí eu já vou passando aqui para a gente ver bem rapidinho como é que está o setor de shoppings. Vamos lá. Agora sim, né? Falei de BR Malls, né, que também estava subindo, também tem JHSF, que está aí, por enquanto, no 0 a 0, né, com o papel a R$ 5,92, daqui a pouquinho atualiza também e a gente vai trazendo os números e monitorando, trazendo aqui os números para todo mundo que está nos acompanhando, né, Isa? Exatamente, e a gente também tem a Localiza, né, que vai pagar amanhã 97 milhões de reais em juros sobre o capital próprio. O pagamento tem como data base a posição acionária de 17 de dezembro de 2021, sendo que desde o dia 20 de dezembro, as ações da companhia são negociadas, os EX, né, esses juros. O mercado acredita que a Localiza deve apresentar bons resultados que vão, então, acompanhar as tendências de volumes ainda reduzidos nos segmentos Rent-a-Car e seminovos também no contexto de crise de desabastecimento automotivo, porém aí compensado por tendências de preço positivas e a margem de EBITDA forte de seminovos. Então vamos dar uma olhadinha no setor também, tem Localiza. Vamos olhar a Localiza gente dar uma olhada aqui, a gente já separa aqui bem bonitinho para mostrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Localiza então, né, tá aí com alta de 0,37% nesse momento, tá aí com um papel sendo comercializado a R$ 56,95, Isa. Tá certo, e temos aqui mais uma atualização em relação a empresas ainda sobre a Aliar, que divulgou primeiro o aditivo ao contrato que prevê venda de ações dos participantes do bloco de controle da companhia para o Fundo de Investimentos Fonte de Saúde. Então, foi divulgado agora, né, essa fonte de saúde é do empresário Nelson Tanuri. O aditivo, então, estabelece como condição em favor do comprador a data mínima de 31 de março de 2021 deste ano para o fechamento da operação, que inclui também disposições sobre o ajuste do saldo do preço de aquisição pela taxa Selic em função da data em que a operação for encerrada. Além disso, corrige o erro material relacionado ao número total de ações de um determinado vendedor, representando aí um ajuste de mais de 1.000 ações. Então, essa é uma notícia que acaba de chegar da Aliar, né, que faz esse aditivo ao contrato de venda da empresa para Nelson Tanuri. E então vamos dar uma olhada para ver como estão os índices neste momento, né, Ibovespa Futuro, Ibovespa Vista, como é que operam, quais ações estão em alta neste momento, Hanna? Vamos lá, Isa, vamos jogar aí na tela para a gente acompanhar bem bonitinho. Olha só, o Ibovespa agora está subindo 0,94%, tá aí nos 113.515 pontos, abriu
pregão hoje em 112.462 pontos, chegou numa máxima também de 113.631 pontos, tá agora, né, se mantendo nesses 113 mil e pouco mais de 500 pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, a gente vê então, né, que tem as empresas que estão aí, né, deixa eu até ampliar aqui para a gente ver melhor. A gente vê então que as empresas estão, a maior parte dos setores está aqui na nossa ala verdinha do mapa, estão subindo. Vamos começar então falando de Via, aí do setor de varejo que sobe agora 6,93%. Depois Magazine Luiza, 4,70% de alta nesse momento. Depois aparece o setor de petróleo aqui, assim como o setor também aéreo. Começar então falando de Azul e Gol, que estão aqui uma do ladinho da outra. Azul está subindo agora 3,81%, Gol 3,12% de alta. Agora, a 3R Petroleum sobe 5,83%, PetroRio 2,1% de alta também, Petri 4 está também subindo 2,64%, assim como o Petri 3, que sobe 2,83% agora. Tem também os bancões aparecendo por aqui, Santander sobe 1,99%, Itaú 1,85% também. A Apvida está aqui, né, em relação às empresas do setor de saúde, a Apvida aparece com alta de 1,81%. Tem também Vale aqui, subindo 1,85%. E também são muitos setores que aparecem por aqui, setor de seguros, frigoríficos também estão figurando nas maiores altas e setor de educação também aparece por aqui. Já em relação às quedas, temos Melius recuando 3,73%, agora virou 38%. Depois temos Suzano, aí a papeleira caindo também mais de 3%. Localweb, 2,55% de queda. TOTUS cai mais de 2,40% também. E assim como Suzano, tem também Klabin caindo 2,20%. Exetec, do setor de construção, também caiu 1,97%, assim como MRV, que aparece também coladinha aqui, caindo 1,45%. E tem também empresa do setor, tem os bancos digitais, tem também setor de varejo, figurando aqui nas maiores quedas, pelo menos até esse momento, né, Isa? Isso aí, então 2 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília, assim a gente encerra o BMC Stock de hoje. Obrigada, Hanna. A Hanna não vem para o business hoje, né? Não tem business, hoje não, só amanhã. Isa, só amanhã a gente volta, que amanhã tem business às 6h45, então espero todo mundo amanhã do spoiler. Então a gente se vê amanhã. Obrigada, Hanna. Obrigada a você pela companhia no Stock, o BMC Stock.